Negociar ou não negociar entre as nações? Eis a questão. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de História Moderna, falando sobre o mercantilismo. Essa importante forma de economia que abrangeu não somente a Europa e as novas colônias europeias na América, mas futuramente abrangeu a Ásia e a África, foi importantíssimo para o fortalecimento das nações europeias. Bem, dentro desse mercantilismo que fortaleceu esses novos estados europeus, que fortaleceu a economia dessas nações europeias, eles tiveram alguns pontos que foram importantíssimos para esse fortalecimento, que foi, no caso, o metalismo, o protecionismo, a intervenção do Estado na economia, e esses fatos foram importantíssimos para o fortalecimento da balança comercial. Bem, agora eu vou explicar o que são cada um desses pontos. O metalismo era exatamente a questão de que o metal ele se tornou a forma mais importante de economia de uma nação. Diferente da Idade Média, em que a terra era o sinônimo de força, de poder de um senhor feudal e de um reino diante de outras nações, o metal, mais especificamente o ouro e a prata, era exatamente esses dois metais que eram sinônimos de poder econômico e de força de uma nação. Quanto maior a concentração desses metais em um reino, maior o seu poder. O protecionismo dessas nações, que essas nações tinham, era exatamente quando o governo ele queria proteger a sua economia. Ele queria proteger, por exemplo, as suas manufaturas que produziam para o mercado interno, para que esse mercado interno não vir a ter necessidade de comprar de um mercado externo. Essa forma de proteger a sua economia, esse mercado interno, era importante, principalmente na balança comercial, que nós vamos estudar um pouquinho daqui a pouquinho. Além do protecionismo do Estado na economia, nós temos também a intervenção, ou seja, o Estado ele vinha intervir também na economia. Diferentemente do protecionismo, em que o Estado ele concentrava muitas vezes a mão de obra ou então os produtos para uma produção dessas manufaturas, eles impediam que tanto mão de obra como esses produtos eles saíssem do seu estado e fragilizasse a produção econômica interna. Eles criavam algumas taxas e impostos, e essas taxas e esses impostos, essa forma de intervir na economia, eles auxiliavam no fortalecimento econômico de sua nação. E esse fortalecimento interno da nação era importante na balança comercial. A balança comercial nada mais é do que um comparativo entre o que uma nação ela podia vender e do que ela comprava de outra nação. Bem, uma balança comercial ela é simbolizada pela uma balança comercial positiva e balança comercial negativa. Ou seja, quando um mercado interno ele consegue abastecer a sua população, ele consegue abastecer a sua economia e consegue exportar mais do que compra, nós temos uma balança comercial positiva. Mas ao contrário dessa balança comercial positiva, quando um Estado, uma nação, ela não consegue abastecer o mercado interno e ele tem a necessidade de comprar produtos de outros reinos, nós temos uma balança comercial negativa. E essa diferença entre essas balanças comerciais positivas e negativas são importantíssimas na história dessas nações mercantilistas.
E nós vamos ver futuramente em outros módulos que algumas nações, por não terem um equilíbrio em suas economias, elas acabaram vindo a ter graves crises financeiras internas. Bem, dentro desse mercantilismo, nós temos uma divisão interna, ou seja, nós temos alguns tipos diferentes de mercantilismo. Ele não era uma fórmula homogênea, uma fórmula única de economia. Dentro do mercantilismo, nós temos o metalismo, o comercialismo e o industrialismo. Bem, o metalismo é exatamente aquela questão da concentração de metais e metais preciosos em uma nação, como a prata e o ouro. E essa concentração de metais, que é também chamado de bulionismo, foi importantíssimo para uma nação europeia, que foi a Espanha. Que no primeiro momento, a Espanha ela vem a concentrar em seu reino a prata que ela conseguia de suas colônias. E essa prata ela foi importantíssima no primeiro momento para a economia espanhola por fortalecer essa economia. Contudo, devido à concentração dessa prata e da facilidade de adquirir esse metal precioso de suas colônias, a Espanha ela veio a ter um desequilíbrio em sua balança comercial, ou seja, eles utilizavam o metal para comprar produtos manufaturados de outras nações, sem incentivar a produção interna. E isso causou esse desequilíbrio econômico nessa economia espanhola e que futuramente foi muito danoso para a sua economia. Dentro do mercantilismo, nós temos também o comercialismo. Esse comercialismo é exatamente o fortalecimento de um Estado a partir de suas negociações comerciais. E um dos estados que conseguiu se fortalecer dentro do comercialismo foi a Inglaterra. A Inglaterra conseguiu se fortalecer tanto através dos seus portos, que conseguiam concentrar produtos de outras nações para essa negociação, como também através de sua frota mercante, de seus navios. Devido a uma grande frota, eles conseguiam transportar esses produtos comerciais entre os reinos europeus e esses reinos europeus e suas colônias, e isso fortaleceu tanto a sua economia que eles vieram também a investir no industrialismo. Diferentemente da Espanha, que ao concentrar a prata, ele simplesmente veio apenas adquirir produtos manufaturados de outras nações, a Inglaterra, dentro desse comercialismo, ele veio investir no industrialismo, ou seja, ele veio a investir na produção de manufaturas em seu reino. E com o fortalecimento dessas manufaturas, vieram também as negociações com as colônias. Ou seja, a Inglaterra futuramente se tornaria um dos grandes vendedores de produtos para as colônias europeias no Novo Mundo. Exatamente por exemplo, a Espanha, ele não ter um grande parque de manufaturas, ou seja, um parque industrial que conseguisse abastecer o mercado interno, ele veio a ter a necessidade de abastecer o mercado interno e suas colônias a partir da Inglaterra e de sua força nas indústrias. E dentro desses modelos mercantilistas, nós temos o chamado sistema colonial. O sistema colonial, o sistema de colônias, ele era dividido em dois modelos, que era a chamada colônias de exploração e as colônias de povoamento. Dentro desse modelo de sistema colonial, essas colônias de exploração, eles tinham a importância
exatamente de ser uma forma de sustentar a economia da metrópole, a partir de um monopólio comercial e de uma produção complementar. Esse monopólio comercial era a partir do momento em que a colônia ela só produzia para abastecer o mercado de sua metrópole, tanto a partir de produtos básicos que seriam manufaturados em sua metrópole, como por exemplo no Brasil, que se extraía o pau-brasil, e esse pau-brasil era levado para Portugal, onde se extraía uma espécie de tintura para tecidos, uma tintura que representava, digamos, uma cor abrasiva, e esse produto era processado na metrópole, era exatamente um exemplo desse monopólio comercial, exatamente em que a colônia ela exportava apenas um produto para sua metrópole, e da metrópole para sua colônia também havia um monopólio, ou seja, os portos das colônias eles só eram abertos para a sua metrópole. A partir do momento em que tinha necessidade de exportar produtos e mercadorias de outras metrópoles, de outras nações, vinham a ser colocados taxas, tarifas alfandegárias, e isso tentava impedir que a colônia se abastecesse de produtos de outras metrópoles. Além do mais, além de não poder ter o comércio com outras metrópoles, de ter esse monopólio comercial exclusivo com a metrópole, as colônias elas não podiam produzir, ou seja, elas não poderiam ter manufaturas que concorressem com a metrópole, ou seja, eles ficavam dependentes da manufatura das metrópoles, exatamente como uma exploração econômica dessas colônias. E diferentemente das colônias de exploração, nós temos as colônias de povoamento. Essas colônias de povoamento que temos como principal exemplo os Estados Unidos, que não tinham um clima favorável para a produção agrícola, ou que não tinham reservas de minérios que conseguissem abastecer a metrópole, eles serviam apenas como povoamento, ou seja, como uma extensão territorial da metrópole. E futuramente essas colônias de povoamento, eles vieram a ter um desenvolvimento agrícola, mas aí bem posterior do que no início do período de colonização das nações europeias no chamado Novo Mundo. Bem, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês sobre a questão de mercantilismo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato no chat, pode anotar a sua dúvida e depois entrar em contato com a gente, que um professor irá responder as suas dúvidas e os seus questionamentos. Valeu!